Olá, eu sou a professora Débora Martins e hoje vou ministrar um conteúdo de ciências do sexto ano do Fundamental 2, certo? Dando continuidade ao nosso conteúdo, abram o livro de vocês na página 254, certo? Esse conteúdo é o último assunto do primeiro bimestre, certo? Cujo tema é combustíveis fósseis. Combustíveis fósseis. Para vocês, o que é combustível fóssil? Combustível fóssil nada mais é do que a decomposição de animais e vegetais durante milhares de anos. Essa decomposição é uma decomposição lenta, bem devagar, bem devagar. E pelo fato dessa decomposição ser muito lenta, ser muito devagar, ela levou milhares e milhares de anos para poder ter o seu estágio final, certo? E dos combustíveis fósseis pode-se retirar alguns derivados, entre eles o petróleo, o gás natural e o carvão mineral, certo? O petróleo, como vocês podem observar aqui no livro de vocês, ele colocou um esqueminha da formação de petróleo, certo? À primeira vista aqui do desenho, esse desenho ele demonstra aqui uma pequena camada de sedimentos e esses sedimentos eles contêm algumas bactérias decompositoras, né, e alguns restos de animais e vegetais. Com o passar do tempo, esses animais, essas bactérias e esses vegetais vão se decompondo e vão formando várias camadas, certo? E essas camadas, à medida que elas vão se formando, à medida que esses animais, esses vegetais, essas bactérias vão sofrendo algumas reações químicas, essas reações químicas vão resultar no nosso petróleo. E o petróleo ele vai se localizar em rochas porosas. Mas o que seria rochas porosas? Eu tenho aqui minha rocha, vários buraquinhos nela, Esses vários buraquinhos que tem na minha rocha são os meus poros. E o petróleo, eles ficam dentro desses poros, localizados dentro desses poros, certo? E não só o petróleo é um derivado dos combustíveis fósseis, o gás natural, né? Um exemplo de gás natural, esse gás aí de cozinha GLP, né? De cozinha que a gente tem nas nossas casas, e o carvão mineral, esse carvão que a gente utiliza, né, para quando a gente vai fazer um churrasco, aquele carvãozinho que a gente utiliza é um exemplo de carvão mineral derivado dos combustíveis fósseis, certo? Logo em seguida, aqui na página 261, tem o segundo subtema, que é a crosta terrestre e o solo. Nós sabemos que o solo, nós vimos na aula passada, que o solo ele é formado pela decomposição e fragmentação de rochas, certo? E que, consequentemente, o solo ele vai haver vários tipos dele, o solo amarelo, o solo vermelho, o solo branco, solo escuro. Então, dependendo da rocha a qual é fragmentada, a qual é decomposta, a qual sofre intemperismo, aí vai formar os nossos vários tipos de solo, certo? E nós sabemos que o solo são justamente as rochas fragmentadas e junto com essas rochas fragmentadas, junto com esses fragmentos, tem algumas matérias orgânicas e alguns seres vivos. Um exemplo, a minhoca. A minhoca ela não fica lá embaixo da terra, ela não vive lá embaixo da terra, se locomovendo lá embaixo da terra. Pois é, ela é um dos exemplos de seres vivos que habitam o solo, né? Que o habitar delas é justamente o próprio solo, certo? E dentro desse solo, dependendo da quantidade e do tamanho dos fragmentos, pode haver a passagem de ar e água, certo? E todo solo tem textura. Mas o que seria essa textura? Justamente o tamanho das suas partículas, o tamanho desses fragmentos, certo? Tem também porosidade. A porosidade seria o espaço entre essas partículas, o espaço entre essas partículas.
E a permeabilidade é a passagem de ar e água. Então, eu tenho aqui o meu solo, aqui minhas partículas que compõem o meu solo, e entre essas partículas há espaço, ó, há espaço, e nesse espaço é possível a passagem de ar e água. Quando é possível a passagem de ar e água, eu digo que esse meu solo, ele tem permeabilidade, ele é permeável, certo? Ok? Então, cada tipo de solo, por exemplo, o solo de cor vermelha. O solo de cor vermelha, ele tem uma composição química. O solo de cor amarela tem outra composição química, certo? O solo vermelho. O solo vermelho, ele só é vermelho por conta que ele é rico em ferro, ferro oxidado. O ferro, quando entra em contato com o ar e com a água, que está aí no nosso atmosfera, ele sofre uma reação de oxidação. E quando ele sofre essa reação de oxidação, o solo ele fica na cor vermelha, certo? O solo da cor amarela. O solo da cor amarela, ele é rico em cálcio e cloro, né? Aí vem com a ação do intemperismo, sofre reação química e ele muda de cor para amarelo, certo? Então, cada tipo de solo tem a sua composição química, tem algumas matérias orgânicas e tem ali alguns seres vivos que habitam aquele determinado solo, certo? Então, esse foi o nosso último assunto do primeiro bimestre. E frente a isso, vocês vão fazer a atividade da página 260, 268 e 269 aqui do livro didático de vocês. Não esquecendo que tem os exercícios de fixação, que é bem importante vocês estarem respondendo aí, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje e até a próxima.